Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, essa é a aula 1 do minicurso O Livro Vermelho de Jung e a Imaginação Ativa. Eu gostaria de, com essa série de vídeos, explorar tanto o fundamento epistêmico da obra, O Livro Vermelho, quanto o seu sentido prático e terapêutico. Tá? Prático e terapêutico, a gente vai entender por quê. Porque como a obra é uma obra que nasce a partir de um trabalho de imaginação ativa do Jung, evidentemente o trabalho de imaginação ativa é um trabalho prático e se torna um trabalho terapêutico quando o sujeito começa a integrar, a assumir conscientemente os seus conteúdos imagéticos, né? Ou seja, o conteúdo do inconsciente, as imagens do inconsciente. Porque as imagens do inconsciente, por terem um caráter objetivo, quando o sujeito começa a integrá-las ao campo da consciência, possuem um aspecto transformador, de mudança, de reorientação da atitude psíquica consciente. Tá? E aspecto epistemológico também, porque é uma obra que introduz na perspectiva psicológica o aspecto dito como irracional, né? Que é um termo assim que, na ausência de um termo melhor, a gente utiliza na clínica do Jung. Tem até uma vantagem em utilizar o termo irracional. Por quê? Porque a gente deixa claro que a gente está demarcando um ponto em relação à racionalidade. A racionalidade estatística, a racionalidade de uma ciência meramente mensurável, a racionalidade de uma clínica positivista, naturalista, e a gente introduz os elementos ditos irracionais, ou seja, aqueles elementos que funcionam de modo autônomo, de modo objetivo e que escapam, não totalmente, evidentemente, mas que escapam, sim, ao nosso campo de mensuração. Tá? Lógico que a gente pode estabelecer alguma mensuração com o trabalho com os sonhos, trabalhar com série de sonhos, fazer uma pesquisa estatística com os sonhos. É claro que a gente pode tentar utilizar métodos quantitativos para analisar um caso clínico particular em que as imagens do inconsciente floresceram de uma certa forma, mas é justamente na transcendência desse aspecto mais racionalista da análise que o Jung vai encontrar o grande sentido da sua clínica, né? Sem abandonar o aspecto lógico mensurável, racional da análise, mas integrando ao campo psicológico as imagens do inconsciente, dos sonhos, da imaginação ativa e mesmo as imagens que surgem espontaneamente por meio de insights, que são representações da própria consciência humana trabalhando os conteúdos do inconsciente. Tá? Às vezes, quando a gente fala o nome inconsciente, a gente está dando um caráter substantivo àquilo que não é uma substância, né, gente? O inconsciente não é uma substância. Né? Quando a gente fala o inconsciente, dá a impressão que é uma substância. Na verdade, o inconsciente é, como a vida, um fluxo, é uma relação e é um acontecer, né? É uma manifestação verbal, é algo muito mais verbal do que meramente substantivo. Tá? Então, como eu estava falando no vídeo de anúncio, quando o livro vermelho do Jung é publicado no Brasil, antes havia uma expectativa, e uma expectativa muito forte, né? Quem lembra da expectativa, por exemplo, da publicação dos livros negros? E aqui no canal eu fiz um seminário sobre os livros negros do Jung. E agora a expectativa também da publicação da Catafalque, do Peter Kingsley, que eu creio que quando eu terminar esse mini curso agora, eu vou fazer pelo menos um vídeo especial comentando um pouco sobre toda essa expectativa, já entrando em alguns pontos interessantes que o Peter traz para a análise da obra do Jung. Tá? Mas, pois bem, eu sinto que a expectativa da publicação do livro vermelho de Jung foi muito maior até do que está sendo agora com Catafalque e até mesmo em relação aos livros negros. Foi uma coisa assim muito inédita
muito, que gerou muita atenção, né? E aí eu lembro que quando as pessoas começaram a adquirir o livro vermelho, né, é um livro pesadíssimo, desse tamanho, difícil de andar com ele na rua, difícil de sentar em algum lugarzinho, uma pracinha, e abri-lo para ler. É um livro que fica geralmente assim, como está agora assim, parece que repousando, mas aparentemente repousando, porque ele está gerando insights para a gente, né? Mas ele precisa ser lido, aberto e decifrado, né? Ah, tanto em seu sentido terapêutico, quanto em seu sentido epistêmico. E aí muitas pessoas começaram a se frustrar porque não conseguiam ler o livro, né? Perceberam que o livro vermelho do Jung possui aspectos caligráficos, né? Ah, aqui está a letrinha do Jung, que emocionante, é verdade. A letrinha do Jung em gótico alemão. Algumas iluminuras criadas pelo próprio Jung, né? Alguns textos, algumas considerações do confronto do Jung com as imagens do inconsciente. Sim, tudo isso vai se revelando à vista. Mas o que é o livro vermelho? O que significa isso? Qual é o primeiro ponto assim que a gente pode utilizar para começar a abordar o livro vermelho? Bom, uma vez, eu não sei se foi numa live, mas acho que não foi numa live, foi num Reels. Eu tava passando no Instagram, faz uns 3 anos, 4 anos isso, passando assim. E tinha lá um junguiano falando, né, sobre Jung. E aí perguntaram ao junguiano se ele havia lido os livros negros, e ele falou que não. E aí ele falou algo que, segundo ele, se aplica tanto aos livros negros quanto ao livro vermelho, tá? Ele disse que, não, eu não me interesso muito pelos livros negros do Jung, nem pelo livro vermelho, porque tanto o livro vermelho quanto os livros negros são apenas, nas palavras dele, a metáfora de um processo. Fecha aspas. Tá? Bom, eu não acredito que seja assim. Por quê? Porque como o livro vermelho do Jung e o seu conjunto maior, que são os livros negros, representam o confronto com as imagens do inconsciente feito pelo próprio Jung, tá? Isso jamais pode ser considerado como uma espécie de metáfora. Jamais pode ser considerado um aspecto conotativo de algo que poderia ser dito diretamente, mas que vai se expressar de modo indireto. Não. O trabalho do Jung com o inconsciente é um trabalho direto. É um trabalho de confrontação com as imagens. E essas imagens jamais são metáforas. Elas nunca são metáforas. Por quê? Porque elas são o próprio acontecer psíquico. As imagens em Jung são a própria representação da fantasia criativa do Jung. E nesse sentido, a imagem é a psique mesma. Não é que a imagem ela vai simbolizar aspectos da psique. A imagem já é a psique. Você pode até entendê-la em seu caráter simbólico, que aponta, que lança uma ponte para o inconsciente, para o além, para o completo desconhecido. Sim, todo símbolo exerce a sua psicodinâmica desta forma. Mas, se a gente considera as imagens como apenas metáforas, isso quer dizer que o conteúdo que elas trazem não estão nelas mesmas, mas sim em algo além que a gente ainda não descobriu. Ou seja, a gente parte para o empobrecimento do caráter imagético, o empobrecimento das imagens, né? Então, por exemplo, quando Jung fala e que encontrou o profeta Elias na sua descida aos infernos, onde ele vai encontrar também o espírito das profundezas, representado por Filemon. Quando Jung fala que ele encontrou com Salomé, né? Ele encontrou mesmo. Ele não inventou o Salomé. Ele não inventou o Filemon. Ele não inventou o profeta Elias. Inclusive o profeta Elias, no livro vermelho, possui características que não são características literalmente bíblicas, tá? Porque, por exemplo, no livro vermelho, o profeta Elias aparece como pai de Salomé. E aí, na Bíblia, o profeta Elias, do livro dos Reis, e Salomé dos Evangelhos,
nem sequer viveram na mesma época. Mas o profeta Elias representa algo como que um anunciador, a Salomé aspectos da própria ânima do, do Jung, e Filemon aspectos do próprio si mesmo, aspecto do próprio self, que a gente pode fazer a leitura como sendo o Senex ou o velho sábio, mas são apenas representações culturais daquilo que o Jung encontra nele mesmo. Então eu creio que esse é o primeiro ponto, tá, gente? Que a gente pode usar assim a primeira lupa, a primeira lente, a primeira forma de olhar para o livro vermelho. Não é uma metáfora, é a própria realidade psíquica vivida por Jung naquele contexto que vai de 1913 até 1930, tá? Ou seja, um ano após o famoso ano da graça de 1912, em que o Jung vai se demitir de uma série de hospitais, inclusive cátedras acadêmicas que ele tinha, vai romper com Freud, vai romper com a psicanálise. Não é que ele fosse psicanalista nem freudiano, mas enquanto colaborador de Freud e colaborador da psicanálise, Jung percebe que o seu caminho não é mais aquele, e Jung começa a ter uma série de visões, uma série de sonhos, e que esses sonhos vão ser fundamentais para a sua clínica. Ano também da publicação do que será futuramente o texto dos símbolos da transformação, certo? Que é justamente a obra que custou a amizade de Freud com Jung. Por Jung apresentar uma perspectiva da libido, da energia psíquica, bastante diferente do que a psicanálise propunha. Por sinal, essa perspectiva da libido, Jung escreve carta em 1907, isso, eu já li essa carta aqui algumas vezes no canal, é anterior ao próprio encontro pessoal do Jung com Freud. Então Jung, ao encontrar-se com Freud, antes mesmo de encontrar-se com Freud, já possuía o quê? A sua atitude científica, as suas influências epistêmicas e a sua interpretação de sonhos e a sua perspectiva psicoenergética. Isso vai aparecer muito nessa época, mas vai aparecer principalmente, como um inscrito aqui do canal falou de modo muito simples, né? Com Jung permitindo, por meio da imaginação ativa, que as imagens do inconsciente se manifestassem, e a partir do diálogo com elas, ele vai criando o seu método, ele vai criando a sua psicologia, ele vai criando a sua visão de mundo. É por isso que eu gosto muito de dizer que a psicologia do Jung, em primeiro lugar, é um processo, sim, não metafórico, mas sim real, de uma confissão psíquica, de uma confissão que o Jung encontra na sua própria consciência, de que há um para-além da consciência, um para-além objetivo, que ele não inventa, porque se ele inventasse seria apenas um ato de vontade do ego, seria uma manifestação egóica de controle do psiquismo, mas que ele se deixa levar, que ele se deixa arrastar por elas. Imagens psíquicas autônomas, complexos, autônomos, objetivos, que possuem um sentido terapêutico, de que quando são acolhidos, os sintomas, aquilo que aponta como articulação para a desunião, muitas vezes neurótica, entre a consciência e o inconsciente, passa a ser reconciliado, redimido, como que por uma espécie de função transcendente, ou função simbólica, ou função religiosa. Se você é terapeuta junguiana, você percebe que quando o paciente começa a integrar suas próprias imagens objetivas, os sintomas começam a desaparecer e aquele paciente começa a se curar. Ele começa a ingressar em um processo de cura. Eu falei também que há uma diferença entre a perspectiva do livro vermelho e a perspectiva bíblica, né? Há elementos de profetismo no livro vermelho, sem dúvida alguma, mas não há a necessidade de uma coerência lógica, da criação de um conceito que unifique diferentes perspectivas dentro da psique, mas sim a aceitação paradoxal da manifestação dessas imagens da psique do Jung, dessa descida aos infernos que o Jung fez, tá? Expressos por meio da linguagem do símbolo e meditados muitas vezes por meio da linguagem alquímica. Tá? Então, é isso, pessoal.
Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.